perdemos a moral mesmo. Argentinos chamando nós, brasileiros, de macaquitos. E a gente é obrigado a ver eles comemorando, rindo na nossa cara. Somos obrigados a ficar calados porque somos fracos? Ou a gente só vive do passado e esquece o que está acontecendo agora? E o pior, enquanto isso vira debate, tem gente da própria Argentina saindo para dizer que isso nem existe. Foi o que fez Javier Mascherano, ídolo do futebol argentino. Em entrevista, ele foi categórico. Se existe algo que nós argentinos não somos, é racistas. Longe disso. Acho que tudo foi tirado de contexto. Tirado de contexto? Então bora te mostrar o contexto completo. Cada caso, cada prova, cada momento em que isso aconteceu na frente do mundo inteiro. E no final, você me diz, Mascherano tem razão ou está lavando a cara de um problema que ninguém quer encarar? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Vai ser difícil de assistir, mas é impossível não terminar com uma opinião formada. O caso mais recente. Ishow Speed, para quem não sabe quem é o Speed, é o maluco que anda com o luva de pedreiro. Receba! Esse daqui, olha só. Julho de 2026. Copa do Mundo. O streamer americano Ishow Speed, um dos criadores de conteúdo mais assistidos do planeta, viaja para acompanhar o torneio. E é lá, no meio da festa do futebol, que ele vira alvo. Torcedores argentinos cercam ele com insultos e gestos racistas, tudo transmitido ao vivo, visto por milhões de pessoas em tempo real. Fala minha tropa, cenas feias, né minha tropa? Meu parceiro Speed aí sofrendo racismo aí. A repercussão é imediata. A FIFA abre investigação. E aqui já fica a pergunta que vai te acompanhar até o fim deste vídeo. Isso foi um caso isolado, cometido por um grupinho de exaltado? Ou é só a ponta de um iceberg muito maior? Porque se você parar para analisar o histórico, vai perceber que esse tipo de episódio não é novidade. É praticamente um padrão. A música que assombra a seleção volta para 2024. Copa América. A Argentina acabou de ser campeã em cima da Colômbia. Dentro do ônibus, em plena festa, os jogadores comemoram. E o volante Enzo Fernandes, sorrindo, filma tudo ao vivo pelo Instagram. Só que no meio da comemoração, o áudio capta os companheiros de time cantando uma música que zomba da ascendência africana de jogadores franceses. Uma provocação que já era famosa desde a Copa do Mundo do Catar, usada contra a seleção da França e principalmente contra Kylian Mbappé. Enzo percebe o teor da canção e corta a transmissão. Mas o estrago já tinha sido feito. O vídeo roda o mundo inteiro. A Federação Francesa de Futebol chama isso de comentários racialmente ofensivos e entra com queixa formal. Dias depois, quando a seleção argentina joga nas Olimpíadas de Paris, é recebida com vaia. O hino argentino é assobiado antes mesmo da bola rolar. E o governo argentino precisou pedir desculpa oficial para a França. Voltando para a defesa de Mascherano. Lembra da fala do início? Nós argentinos não somos racistas, longe disso, foi tudo tirado de contexto. Pois é justamente sobre esse episódio da música que ele estava falando. Uma frase forte, dita com convicção, por um ídolo que o país inteiro respeita. Mas fica a pergunta: negar com força total um problema é a mesma coisa que resolver ele? Ou essa negação é, na real, parte do próprio problema? Segura essa pergunta, porque os próximos casos vão pesar ainda mais na balança. Não é só futebol. Muita gente pensa: isso é coisa de torcida exaltada. É futebol. Sempre foi assim em todo lugar. Só que os episódios vão muito além de dentro de campo. Início de 2026, Rio de Janeiro, bairro de Ipanema. A turista argentina que ofendeu o funcionário de um bar no Rio de Janeiro após um desentendimento pelo valor da conta está usando tornozeleira eletrônica e foi proibida de deixar o Brasil. Uma turista argentina
identificada como Agostina Paz, é presa em flagrante por injúria racial contra um funcionário de um bar carioca. Não era jogador. Não era torcida organizada em êxtase de vitória. Era uma pessoa comum, de férias, numa situação do dia a dia. E o caso, que viralizou aqui no Brasil, reacendeu uma pergunta incômoda. Será que o problema não está só no futebol, mas em algo muito mais estrutural? Dentro dos próprios estádios da Argentina, voltando para o futebol. Porque é ali que os episódios se acumulam com mais frequência. Vale lembrar de mais um caso. Copa Sul-Americana, cidade de La Plata. O colombiano Hugo Rodalega, jogador experiente, denuncia ter sido chamado de macaco e de negro durante uma partida contra o Gimnasia e Esgrima. No mejoramos como humanidad nosotros. ¿Qué duele eso? Es un desastre lo que pasa en el mundo entero, un desastre. Una tristeza que nosotros vengamos aquí. No estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende o que eso es normal, pero ya el tema del racismo ya cansa. Ele não escondeu a tristeza. Disse que a humanidade não está melhorando e que episódios assim são cansativos e desrespeitosos. E não para por aí. Do lado dos próprios técnicos argentinos, tem o caso de Caruso Lombardi, que insultou racialmente um árbitro uruguaio durante uma partida. E depois pediu desculpa pública, alegando que agiu com o coração a 1000 por hora. Desculpa que para muita gente veio tarde demais. E que para o grupo afro-uruguaio Atabaque simplesmente não foi suficiente. Eles exigiram publicamente ações mais duras. Chega de impunidade. A raiz histórica que ninguém te contou. Agora, um dado que pouca gente conhece e que talvez explique tudo o que você acabou de ver. A Argentina construiu ao longo de séculos um mito, o mito do país branco. Um mito de que ali nunca existiu de fato uma população negra relevante. Mas isso é história reescrita. Durante a colonização, africanos escravizados chegaram em massa pelos portos de Buenos Aires. Trabalharam nos campos, nas minas, nas casas. Fizeram parte, ativamente, da própria luta pela independência do país. Um dos nomes mais emblemáticos é o de Maria Remédios del Valle. Uma mulher negra que lutou ao lado de Manuel Belgrano, um dos maiores heróis da independência argentina, em várias batalhas. E mesmo assim, essa história foi apagada dos livros, das estátuas, da memória oficial. Um apagamento que, segundo pesquisadores, não foi acidental, foi um projeto. E é esse apagamento que ajuda a explicar por que, ainda hoje, expressões racistas no país costumam ser tratadas como brincadeira. Porque para admitir o racismo, primeiro seria preciso admitir que ali sempre existiu uma população negra a ser discriminada. E é exatamente isso que o mito da Argentina branca tenta esconder. Um racismo sem precisar de raça. Tem outro detalhe importante apontado por sociólogos que estudam o tema. Na Argentina, o preconceito não atinge só pessoas negras. Brasileiro, boliviano, peruano, indígena e até argentino branco mais pobre costuma ser chamado de negro de forma pejorativa. É o chamado marrom, uma expressão usada para depreciar quem é considerado inferior socialmente, independente da cor real da pele. Ou seja, o preconceito ali se mistura com classismo, com xenofobia, com desprezo pela pobreza. Um coquetel que torna o problema ainda mais difícil de reconhecer e ainda mais fácil de negar. Então, afinal, Mascherano tem razão ou não? Chegamos no ponto principal. De um lado, você tem episódios que se repetem, torcida, jogador, técnico, cidadão comum, em situações completamente diferentes, mas com o mesmo padrão de comportamento. Do outro lado, você tem uma voz respeitada, garantindo que isso não representa o argentino comum, que tudo é exagero, que foi tirado de contexto. Quem está certo?
talvez a resposta não seja tão simples quanto um sim ou um não. Generalizar e dizer que todo argentino é racista seria injusto. Generalização raramente conta a verdade inteira. Mas também é osso ignorar um padrão que se repete ano após ano, em contextos tão diferentes, envolvendo tanta gente. E é aqui que eu deixo a decisão com você. Você acha que isso é um problema estrutural, histórico, que o país insiste em não encarar? Ou você acha que Mascherano está certo, e são só casos isolados, ampliados pelas redes sociais e por uma certa rivalidade que o resto da América Latina tem com a Argentina? Uma coisa é certa. Enquanto um país insistir em dizer aqui isso não existe, vai ser cada vez mais difícil resolver o que na prática todo mundo já está vendo. Se esse vídeo te deu raiva, te fez concordar ou te fez discordar de alguma coisa que foi dita aqui, isso já é o mais importante. Porque é impossível ficar em cima do muro depois disso. Se você chegou até aqui, já faz parte de um grupo pequeno de gente que realmente quer entender o que está por trás da manchete. E esse canal é feito pra gente assim. Até o próximo vídeo.